no livro de Juízes, capítulo 6. Bendito é o Senhor. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1. E depois nós vamos ler o versículo 25, 26 e também o versículo 27. Juízes, capítulo 6, o versículo 1. Depois vamos ler o versículo 25, 26 e 27. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Tomou 10 homens, né? E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Amém? Os irmãos podem assentar, glorificando ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que alguma palavra para você Deus tem nesta noite. Amém? Que a palavra não é minha, né? A palavra é de Deus. Glórias a Deus. Nós estamos muito acostumados já com mensagens a respeito de Gideão, né? Os irmãos já ouviram muito falar e pregações a respeito de Gideão e os 300. É um episódio muito famoso da Bíblia Sagrada e tem até aquele hino que, né, Deus usa os 300. Glórias a Deus. Só que eu quero trazer para os irmãos aqui uma questão que Deus não começou usando os 300, tá? Deus não começou usando os 300. Deus começou usando um, tá bom? Glórias a Deus. Então nós estamos diante de um contexto, irmãos, em que o povo de Israel, os irmãos sabem muito bem, o povo escolhido, o povo da promessa, e Deus escolhe esse povo. Deus tira eles da servidão do Egito. Então Deus conduz eles pelo deserto. Depois Deus introduz esse povo na terra prometida, como o Senhor tinha prometido, porque Deus é aquele que cumpre com as suas promessas. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele é fiel, eu sendo fiel, ou você sendo fiel, Ele é fiel. Eu sendo infiel e você sendo infiel, não tem problema, o Senhor continua sendo fiel. Amém? Então Ele cumpre com as promessas e os desígnios que lhe apraz. Então o povo entra na terra prometida e agora o povo começa a se esquecer dos preceitos de Deus, o povo começa a se esquecer da promessa, o povo começa a deixar de lado aquilo que Deus determinou, a lei de Deus. E aí quando o povo começa a esquecer de Deus, começa a se rebeliar contra Deus, Deus também começa a abandonar, entre aspas, aquele povo. Deus começa a entregar aquele povo nas mãos dos inimigos. Porque nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos fazer uso da bondade de Deus de acordo com as nossas próprias intenções. Não, nós precisamos obedecer aquilo que Deus determina para nós. Se você e eu formos servos obedientes, o Senhor vai continuar abençoando a nossa vida. Se eu e você formos servos fiéis àquilo que Deus determinou para nós, nós vamos ter sucesso na nossa caminhada. Mas a partir do momento que nós esquecemos
daquilo que Deus determina e tomamos outros caminhos, outros rumos, também Deus, Ele passa a deixar nós ao nosso próprio entendimento, ao nosso próprio caminho, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos quebrar a cara com certeza. Não é verdade? Mas talvez não é a palavra que você queria ouvir nesta noite. Mas segura aí que Deus quer falar com você. Glória a Deus. Então, nós estamos em um período do povo de Israel em que a Bíblia vai dizer, né, e alguns historiadores, que esse período durou mais ou menos em torno de 325 anos. Um período em que o povo, uma hora estava diante de Deus. E quando o povo estava com Deus, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, esse povo era abençoado. Mas é interessante que rapidamente o povo se esquecia de Deus. A Bíblia diz que o primeiro juiz, né, foi Otiniel, e aí aquele povo estava sob a servidão do rei da Mesopotâmia, ficaram sob a servidão durante 8 anos. Aí Deus usa Otiniel e liberta aquele povo, porque quando o povo clamava, Deus enviava um libertador. Glórias a Deus. O bom nisso, né, irmãos, é porque ainda com as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, Deus, Ele ainda ouve o nosso clamor. Nós não merecemos, não somos dignos, mas Deus, Ele ainda ouve o nosso clamor. Glórias a Deus por isso. Não é mérito nosso, é a graça de Deus. Bendito é o Senhor. Então, aquele povo fica sob a servidão do rei da Mesopotâmia por 8 anos, e aí Deus usa Otiniel e livra aquele povo. Aí a Bíblia vai dizer que a terra ela sossegou durante 40 anos. O povo clamou, Deus atendeu, Deus abençoou, o povo se voltou para Deus, e aí Deus abençoou e sossegou a terra durante 40 anos. Mas parece que tem uns crentes que não pode ficar sossegado. Tem uns crentes que Deus tem que ficar mandando prova para ele. Porque se ele ficar acomodado, ele começa a esquecer de tudo que Deus já fez na vida dele. Sabe o que é isso? Às vezes a prova na sua vida é porque Deus não quer te perder. Deus não quer que você se distancie dele. Aí Deus te manda a prova, porque quando Ele manda a prova, aí tu vem para a igreja no ciclo de oração, tu vem para a igreja na terça-feira, tu vem na quinta, tu até sobe monte, tu faz campanha, né? Assim, é o que? É o amor de Deus, para que você busque Ele, para que você dependa dEle. Aí o povo começa a esquecer de Deus e cada um começa a fazer aquilo que é bom aos seus olhos, ao seu próprio entendimento. A Bíblia vai dizer que Deus entrega novamente aquele povo para agora o rei dos Moabitas. Durante 18 anos, Deus entrega de novo o povo de Israel, não todo o povo, mas uma parte dele, ao rei dos Moabitas. E aí aquele povo clama de novo a Deus. Aí Deus usa um homem chamado Eude e livra aquele povo de novo. Aí a terra vai sossegar agora durante 80 anos. 80 anos de bênção, Deus operando, Deus abençoando, mas parece que o povo não quer a bênção de Deus. Deus tem que, né? De novo, o povo se esquece da bondade de Deus e agora o povo desobedece de novo e começa a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus entrega o povo de novo à servidão por mais 20 anos. Até aqui já deu 80 mais 40 mais 20, né? Já deu 100 e quanto? 120, né? 80 mais 40 mais 20. 140 anos. Então, olha quanto tempo esse povo já viveu de sossego, mas também já viveu de servidão. 8 mais 18 mais 20. E aí, Deus houve de novo o clamor daquele povo, porque eles já estavam durante 20 anos novamente sobre a servidão do rei Jabim, o rei de Canaã. E aí nesse contexto aqui agora Deus vai usar uma mulher chamada Débora, com Baraque, vocês conhecem muito bem a história, para livrar o povo de Israel. E aí quando eu falo que Deus usa uma mulher, é porque Deus não tem ninguém especial, tá? Deus usa aquele que se coloca à disposição. Eu quero falar disso nesta noite. Glórias a Deus por isso. Não é homem, não é mulher. É aquele que se coloca à disposição que Deus usa. Glória a Deus. E se você se colocar à disposição também, Deus quer te usar.
neste tempo, nesta nação, porque você é para esse tempo, tá? Você não é para outro tempo. Você foi chamado para ser usado neste tempo. Glórias a Deus. Então, aquele povo clama a Deus e Deus usa Débora, e aí o povo vai ficar mais 40 anos sossegado. Mas parece que o sossego não é bom para o povo de Israel. Porque aquele povo, de novo, eles desobedecem à voz de Deus. Eles desobedecem os preceitos de Deus. E aí Deus entrega ele nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Foi o texto que eu li no capítulo 6. Aí nós chegamos na história de Gideão. Glórias a Deus. Então, agora aquele povo está sob a servidão dos midianitas durante 7 anos. E o texto vai dizer que durante 7 anos, aquele povo era afligido, porque eles plantavam e os midianitas vinham e roubavam o mantimento. Não só roubavam, como também destruíam a novidade da terra. Glórias a Deus. E aquele povo não só roubava também a alimentação, como também os animais. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos. E aí eles devastavam toda a terra. Glórias a Deus. E o que restava para o povo de Israel? Aí a Bíblia vai dizer que é nesse contexto que o povo vai cavar, vai fazer buracos, o povo vai se esconder em cavernas e o povo vai se esconder em fortalezas. Essa é uma das estratégias do inimigo. Não só para aquele tempo. Você sabia disso? Que essa também é uma das estratégias do inimigo para este tempo? Que você fique encavernado, que você fique escondido, que você não se apresente. Glórias a Deus. E aquele povo já estava 7 anos nessa situação. Escondido, fazendo tudo nas escondidas, né? Construía fortalezas para poder ver se conseguia sobreviver e salvar alguma coisa. Neste contexto, o Senhor, por meio do seu anjo, ele se aparece para Gideão. Glórias a Deus. E Gideão, ele está fazendo o seu trabalho, olha que interessante. Gideão, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que ele estava ali malhando trigo no lagar. Olha que interessante. Porque o lagar não é lugar de malhar trigo. Os irmãos sabem que, pela Bíblia e segundo os costumes do povo de Israel, o lagar é o lugar de pisar as uvas, não é assim? O lugar de malhar trigo, sabe aonde era? Era na eira. Era no lugar aberto, no lugar grande. Mas o que restava para Gideão era malhar trigo no lagar. Porque não era tempo da vinha. Então, os midianitas provavelmente não estavam procurando o lugar da vinha, eles estavam procurando o lugar do trigo. Mas Gideão estava no lugar da vinha, malhando o trigo. Agora eu quero falar para você que não é fácil. Malhar trigo no lagar não é fácil. Sabe por que não é fácil malhar trigo no lagar? Porque Gideão ele estava sobre um cenário desafiador. Gideão estava no lugar que ele não queria estar. E malhar trigo também é um trabalho muito árduo. Se já é um trabalho árduo num lugar espaçoso, imagina num lugar curto, pequeno, onde ficavam ali 3 ou 4 homens só aproximadamente. E malhar trigo não é um trabalho fácil, porque tem que bater o trigo. Glórias a Deus. Tem que sacudir a palha. Tem que tirar a palha. Tem que separar os grãos. Não é fácil malhar trigo. E outra coisa que eu posso aprender aqui, com Gideão malhando trigo no lagar, é que o local é inadequado. O cenário é desafiador. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Uma lição muito maravilhosa, é que Gideão não abriu mão daquilo que ele tinha. Ele não abriu mão daquilo que Deus deu para ele. Então, se ele tinha o trigo, ele malhou o trigo, seja onde for, e Deus te colocar, sabe o que acontece? Talvez você não está no lugar que você achou que você estaria. Talvez você não está no cenário mais favorável da sua vida. Talvez você está num trabalho muito árduo, além do que você imaginou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Sabe o que Deus quer dizer para você?
ele quer dizer para você que, independente de todas essas situações, independente de todas essas circunstâncias, aonde você estiver, não deixe de produzir. Não deixe de produzir. Gideão estava escondido, Gideão estava no lagar, Gideão estava sob pressão, mas Gideão não deixou de produzir. Gideão não abriu mão daquilo que ele tinha. Glórias a Deus. E nós vivemos um tempo em um cenário desafiador, em um cenário de pressão. Nós vivemos em um tempo que a Bíblia diz, né, que dias difíceis. Nós vivemos esse cenário. Mas não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do seu propósito. Talvez você está dizendo que está difícil pregar, porque ninguém ouve a minha voz. Não abra mão do chamado que Deus colocou na sua vida. Não abra mão da unção que Deus derramou sobre você. Sabe por quê? Porque o anjo vai dizer para Gideão da seguinte forma: varão valoroso, Deus é contigo. E sabe o que Deus diz para nós nesta noite? Deus é contigo. Não importa a situação, não importa o lugar, não importa a pressão. Deus é contigo. Glórias a Deus. Mas aí vem uma crise na vida de Gideão, né? Uma crise de identidade. E quem nunca passou pela crise de identidade espiritual? Momentos que você olha para você e você pensa: Senhor, mas quem sou eu? Meu Deus. Aí Gideão vai dizer: Senhor, mas como tu és comigo? Eu sou o menor da casa. Como que tu és comigo? A minha família é a mais pobre de Manassés, não é assim, se eu não estou enganado? Glórias a Deus, eu sou o menor da casa. E aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, que o Senhor fez lá atrás? E nós questionamos dessa maneira, não é assim? Mas não abra mão daquilo que Deus te deu, porque Ele é contigo. Deus não quer saber quem você é, assim na questão social, se você é o menor da casa, se você é o maior. Deus não quer saber se você tem faculdade ou se você não sabe escrever direito. Deus não quer saber se você mora numa casa própria, ou se você mora de aluguel, ou se você mora de favor. Deus não quer saber nada disso. Sabe o que Deus quer de você? Posicionamento. Glórias a Deus. O que Deus quer de mim e de você é posicionamento. Então, pare de olhar para você mesmo, porque se você for olhar para você mesmo, você vai dizer: eu não sou ninguém, eu sou incapaz, eu sou o menor da casa, ninguém me vê. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus para nós nesta noite é a seguinte: Deus é contigo. Glórias a Deus. Então Deus trouxe aqui para te dizer nesta noite: Deus é contigo. E algo mais importa além disso? Não. Nada mais importa. Se Deus é contigo, está tudo resolvido. Porque aí, a partir desse momento, não é mais você, é Deus com você. E se Deus está com você, você vai ser um vencedor. Você vai ser usado neste tempo. Deus está dizendo para pessoas aqui que quer usar neste tempo. Glórias a Deus. Deus quer te usar nesse tempo, irmão. E você, às vezes, você fica pensando: Senhor, como o Senhor usa o fulano, usa o cicrano, mas eu sou incapaz, eu não posso. Mas Deus quer te usar nesse tempo. Deus não te chamou à toa, Deus não te chamou em vão. Glórias a Deus. Mas algumas condições dependem de nós. E uma delas se chama posicionamento. Porque às vezes nós dizemos: Senhor, usa-me, Senhor. Mas nós não nos posicionamos. E aí quando Gideão entendeu, ele faz prova e diz: se o Senhor é comigo, eu vou fazer prova. E aí ele faz a prova. Né? Aí o anjo toca lá na oferta e consome a oferta. Aí ele diz: verdadeiramente Deus falou comigo.
Eu vi Deus face a face. Então agora ele já tem a prova de que Deus é com ele. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E você já tem a prova que Deus é com você. Mas tem uma coisa. Agora Deus quer a prova. Deus quer a prova da sua parte. Deus quer saber mesmo se você está pronto. Deus quer saber se você está disposto. Aí Deus fala, sabe o que para Gideão? Gideão, nas minhas palavras, Deus fala para ele, Gideão, conjecturando aqui, eu quero saber mesmo se você está disposto, Gideão. Eu já te dei a prova. E aí Deus fala para pessoas nesta noite, eu já te dei a prova que eu sou contigo. Agora eu quero saber se você está disposto. Eu quero saber se você está disposto. Eu quero prova de que você está disposto. É o que Deus pergunta para nós nesta noite. Aí sabe o que Deus fala com Gideão? Gideão, toma o boi de teu pai. E aí quando eu fui ler a respeito desse boi, irmãos, o boi de 7 anos. A Bíblia diz que eles estavam sobre a servidão durante 7 anos. Então esse boi representava também esses 7 anos de aflição. Então aquele boi era um dos maiores tesouros que eles tinham. Porque a Bíblia diz que quando os midianitas subiam, eles iam devastando tudo, tomando os animais. Mas tem um boi ali que está sobrevivendo ainda esses 7 anos. Então é um tesouro muito interessante que eles tinham. Aí Deus está pedindo o maior tesouro que Gideão tem. E aí você está pronto para oferecer o que a Deus? Glórias a Deus, porque tem que oferecer para Ele. Tem que disponibilizar a melhor oferta, porque Deus não quer qualquer oferta não. E sabe qual é a melhor oferta que você pode dar para Deus? Oferecer para Ele? Como prova de que você está disposto a servi-lo? É a tua vida. É a tua vida. Às vezes nós queremos nos entregar, mas na hora de nos entregar verdadeiramente, nos entregamos pela metade. Talvez a palavra é dura, mas é o que Deus está me orientando a falar nesta noite. Deus não quer te usar pela metade não, tá? Deus não quer a sua vida pela metade. Deus quer você por completo. Deus quer te usar por inteiro. Deus quer o melhor da sua vida, o melhor da sua adoração. Então aquele boi de 7 anos representava o melhor animal que eles tinham ali. E Deus pede para Gideão, olha Gideão, eu quero, sabe o quê? Eu quero o boi do teu pai, o de 7 anos, o melhor que tem, o segundo. Provavelmente porque o primeiro eles já tinham matado, né, em sacrifício a Baal, mas ainda tinham o segundo boi. E aquele povo, ele estava numa idolatria tão grande, por quê? Porque Deus tinha proibido que eles erguessem altares a outros deuses. Mas tinha um altar de Baal na casa de Gideão. Olha como isso é interessante. E sabe por que Deus não tem usado muito nesses dias? Porque vocês acham? Eu me pergunto para Deus também. Eu também faço a pergunta que Gideão faz. Eu creio que você também faz. Senhor, aonde estão todas as tuas maravilhas descritas na tua palavra? E aí às vezes nós pensamos e não vemos curas sendo realizadas. E às vezes nós não vemos salvação no nosso meio. Às vezes nós não vemos um paralítico levantar, mas levantou. Às vezes nós não vemos cura acontecer, mas a Bíblia diz que Jesus curou. E não só ele disse, eu dou poder para vocês expulsarem demônios, para vocês curarem os enfermos, para vocês falarem novas línguas. E eu também me perguntei para Deus, por que, Senhor? Aonde estão todas as tuas maravilhas que eu quase não vejo? E talvez você se pergunta dessa maneira também. Mas eu entendo que faltava algo ainda na vida de Gideão. E eu entendo também que a mudança, ela não começa por aqueles que nós apontamos, porque nós fazemos isso. Nós dizemos, o pastor tem que fazer dessa maneira. Talvez não é a palavra que você quer ouvir, não importa, mas é o que Deus está colocando no meu coração. E talvez você olhe para o irmão que está regendo o conjunto e você diz, podia ser melhor, podia fazer melhor, se fosse eu fazia assim. E você olha para o porteiro e diz, o porteiro não é bom, tinha que ser dessa maneira.
Você olha para todos que fazem a obra de Deus e você não está satisfeito. Sabe por que você não está satisfeito? E nós não estamos satisfeitos? Porque nós queremos ver a mudança no outro. Mas na verdade a mudança tem que começar em nós. A mudança tem que começar na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. A mudança começa por mim e por você. Aí Deus diz para Gideão: olha, Gideão, pega o boi de teu pai. Não pega outro não, é o do teu pai. Derruba o altar da casa do teu pai. Muda a tua vida. Muda a tua casa. Toma um posicionamento que aí eu vou te usar, Gideão. E Deus está dizendo nesta noite que Ele quer usar pessoas. Mas Ele quer posicionamento. Posicionamento. Comece pela sua vida. Comece pela sua vida. Aí eu entendi que se eu quiser ver milagre, se eu quiser ver transformação, tem que começar pela minha vida. Se eu quiser falar novas línguas, não depende do pastor, depende de mim a busca. Se eu quiser ter o dom de cura, não depende do irmão, da irmã, não. Depende do Espírito Santo e da minha disposição em buscar. Glórias a Deus. Essa palavra falava comigo desta maneira. Então Gideão, ele vai ser impelido de uma coragem. E ele vai fazer aquilo que Deus determinou. E o texto diz que ele pega o boi de 7 anos. Ele derruba o altar de Baal que tinha na casa do seu pai. Isso era uma afronta muito grande naqueles dias. Desobedecer o pai, a mãe, a casa do pai, a família. Mas Gideão foi corajoso. E às vezes em algumas situações nós precisamos também ter a coragem de fazer a mudança, realizar a mudança. E Gideão ele pega, ele derruba aquele altar. E com a lenha que ele corta daquele altar, com os postes ídolos, ele vai queimar uma oferta diante do Senhor. E sabe o que está faltando nessa geração para nós? Pode se colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Deus está chamando nós, sabe para quê? Para derrubar altares. Sabe por quê? Porque em nosso meio existem altares que precisam ser derribados. Essa semana, aliás, alguns dias atrás, eu estava lendo uma notícia e eu fiquei chocado com aquilo. Porque uma igreja aí num país, eu acho que foi na Alemanha, tirou os bancos, colocou umas mesas, tirou o terno, colocou umas vestimentas e foram fazer um culto baseado naquele filme lá de feitiço, Harry Potter. Quem já ouviu falar aqui daquele filme? Onde eles aprendem a fazer feitiço. Alguém já deve ter assistido. Então eles fizeram um culto temático com a temática do Harry Potter. E aí começaram até a comparar o agir de Jesus como magia. Olha que coisa. São crentes, entre aspas. E aí eu estou lendo umas notícias também essa semana, que o número de evangélicos tem crescido. Também os cristãos católicos estão num número grande. O nosso país, ele tem muitos cristãos, graças a Deus por isso. Mas parece que a cada dia tem piorado. Por quê? Porque os altares não estão sendo derrubados. Os altares continuam estão de pé, mas não é altar de adoração a Deus. É altar de adoração a Baal. É altar de adoração à personalidade. É altar de adoração a homens. Mas Deus te chama nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando quem você é, não. Ele quer saber se você está disposto. E eu quero que você levante a mão se você estiver disposto. Porque Deus quer trabalhar por meio da sua vida e da minha vida. Sabe, quando Deus usou os 300, não começou pelos 300, foi o que eu disse aqui. Começou por Gideão, o menor da casa. Talvez o mais improvável de Israel naqueles tempos. E mais 10 anônimos, mais 10 anônimos. Talvez você é um dos 10 anônimos, mas Deus está contando com você. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque Ele te vê, Ele te conhece. Ele sabe que você é capaz por meio do poder que Ele pode te dar. Nesta noite, Deus está contando com você.
Então Gideão, ele derruba aquele altar. Ele joga por terra, mas ainda não é necessário. Porque um novo altar precisa ser erguido, começando na tua casa. Então tire da tua casa tudo que não pertence a Deus e traga para a tua casa tudo que vem de Deus. Na igreja, não venha com coisas que não pertencem a Deus. Venha buscar a presença de Deus e também traga a chama do Espírito Santo com você. Comece a derrubar os altares e comece a erguer novos altares para que Deus possa trabalhar na sua vida. Deus está contando com você. Eu olho daqui para lá, com os olhos da fé, e o Espírito Santo ministra no meu coração, que aqui tem um menor da casa e 10 anônimos, mas são os que Deus está levantando nesta geração, para derribar altares e reconstruir altares, e o nome do Senhor ser glorificado. Glórias a Deus. Deus me chama e Deus te chama para impactar esta geração. Vamos orar, Senhor Deus. Estamos diante da tua palavra, Pai. O Senhor não chamou homens especiais, dotados de coisas especiais. Não, não, não. Segundo o que eu aprendi na tua palavra, o Senhor chamou o menor da casa, Senhor. O Senhor chamou os 10 anônimos para começar uma transformação naquele tempo. Pai, nós estamos aqui nesta noite, como os menores da casa, como os 10 anônimos, mas o Senhor está nos chamando para uma missão que o Senhor tem determinado neste tempo. E esta missão é quebrar altares, reconstruir altares e trazer diante do Senhor a verdadeira adoração. Trazer a nossa vida como oferta agradável diante da tua presença. E o que eu falo para ti nesta noite, Senhor Deus, eis-me aqui, usa-me nesta geração, como um Gideão, como um dos 10 anônimos, mas que possa fazer a diferença neste tempo. Usa-nos, ó Deus, usa a tua igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus continue nos abençoando, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Glórias a Deus. Eu quero agradecer minha oportunidade. Pedir aos irmãos que quando for orar, não se esqueça de orar por mim e pela minha família. Amém?